Seja bem-vindo a este canal dedicado ao crescimento espiritual. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo um itinerário semanal sobre questões abordando a dimensão da espiritualidade, com grandes autores, trabalhamos com eles, sobretudo também com a vida dos santos. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Hoje quero falar com vocês sobre as distrações na vida espiritual. Um tema muito importante e que, sem dúvida, você já passou por isso ou está passando. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. É muito comum falarem, padre, eu estou com muita dificuldade de me concentrar, de colocar o meu coração, a minha cabeça no momento de oração. Eu chego lá para a oração e sou invadido de um monte de pensamentos. Alguns vão me dizer, padre, eu tenho uma mente tão criativa que na hora da oração me aparecem tantas coisas na mente. Pois é, estão sendo invadidos pelas distrações, uma das coisas que vão parando a gente do relacionar-se com Deus. Para Santa Teresa d'Ávila, a oração é quando nós percebemos quem nós somos e com quem nós falamos. A oração começa a criar este corpo, porque sabemos quem nós somos, as nossas fragilidades, aquilo que nós temos de dificuldades, mas também conhecemos a graça, o dom de Deus, aquele que está diante de nós. Bom, diante de tudo isso, as distrações, elas são necessárias para que possamos compreender quem nós somos, o que nós trazemos, aquilo que nós apresentamos diante do Senhor. Padre, que coisa estranha é essa? Isso está dizendo para nós que as distrações são necessárias. Sim, elas são importantes no caminho para quem quer buscar a Deus. Isso não significa que você deve parar nas suas distrações. Não é isso que eu estou dizendo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estou dizendo que elas se tornam importantes para você se conhecer. O que passa no teu coração. Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Então muitas vezes você vai perceber que as distrações ela têm uma relação com aquilo que são as suas preocupações ou até mesmo os seus desejos. Você tem desejos que vão te levando ou ainda começam a borbulhar de coisas que têm muitas vezes somente o sentido de te deixar longe daquele com o qual você está falando. Bom, o que significa então que quando elas aparecem, essas distrações estão falando de algo que está em você. Então aparecem distrações sobre a sua vida afetiva, a tua vida sexual, aparecem lá situações, cenas que você fala, meu Deus, como eu estou pensando isso diante de Jesus. Há provavelmente ali cenas que vieram daquilo que é seu passado, a sua história. E naqueles acontecimentos, o seu coração foi se apegando aqui. Então você precisa como que entregar tudo isso a Deus. Pode fazer-se o exercício de entregar cada coisa que vai aparecendo, pode ser uma preocupação com o seu trabalho, com aquilo que você ganha, com a manutenção da sua família, aí você pensa no trabalho, pensa no dinheiro que você vai ganhar, já pensa na conta, da conta, vai olhando para os seus filhos e aí quando você vê, você está longe daquilo que está diante de você. Ou seja, a tua conversa com Deus não flui. Porque você foi pegando uma coisa e foi alimentando outra. E é aqui que nasce a luta que você precisa encarar diante das distrações. É o quê? É a luta de não se apegar naquilo que vai passando. Aquilo que vai a sua mente apresentando, que está muitas vezes ligado à memória, e por isso Deus está te convidando a uma purificação da memória. E ali você precisa como que voltar constantemente a tua mente para aquele que está diante de você. E esse exercício de voltar vai produzir um hábito, o hábito de constantemente fixar-se em Deus, o hábito de lutar para fixar-se em Deus. E aí você fica meia hora e às vezes acontece de você conseguir 5 minutos, ficar realmente centrado em Deus. Daqui a pouco você consegue 6, daqui a pouco você consegue 10. Daqui a pouco Deus pode te dar uma graça e você
se sentir mergulhado totalmente nele. Porque quando você vai crescendo na vida espiritual, você vai perceber que o entendimento, ele é como que amortizado. Ele perde a sua força, porque começa a ganhar um entendimento mais profundo, que é até difícil falar, porque não é simplesmente um entendimento de raciocínios, mas um entendimento que vem, parece, de uma fonte pura, direto da fonte, como na imagem de Santa Teresa. Um entendimento direto da fonte. Então as concepções são mais claras, as respostas são mais claras e não há tanto raciocínio, mas mais um deslumbrar-se das situações, das ocasiões, daquilo que vai aparecendo ali para você. Então você já não raciocina tanto sobre aquilo que te dispersa, mas você está mais centrado. Você não mais raciocina tanto sobre a bondade de Deus. O que você diz é: Deus é bom. É o que mais você, o seu entendimento já como que foi penetrado por isso, que é uma coisa tão forte dentro de você que você não consegue explicar. A palavra foge, mas Deus está te dando uma concepção nova. Mas atrás de tudo isso há uma luta que é se praticada no dia a dia de oração contra as distrações. Hoje existem pessoas, empresários, que fazem prática de meditação, que não tem a ver com a meditação tal como nós conhecemos como cristão. Mas é uma meditação onde trabalha muitas vezes essa dimensão da atenção, e aquilo ajuda em toda a saúde física e mental da pessoa. Isso é interessante, bonito, vale a pena, mas se nós formos espertos, usaremos este instrumento para aquilo que é mais importante, chegar a Deus. Bom, e aí eles fazem um exercício para você entender. Eles pedem para você fechar os olhos, você fecha os olhos, vai até, por exemplo, uma praia. Eu quero que você observe essa praia. Fique lá, olhe as ondas, observe o movimento do mar. E daqui a pouco você possa deitar na areia e olhe para o céu. Eu quero que você olhe para o céu e pode ser que passem algumas nuvens, mas eu quero que você continue olhando para o céu azul, e as nuvens vão passando. Você vai deixar essas nuvens passando. Enquanto você está ali meditando, é muito possível que surjam pensamentos de alguma lembrança. Você vai pegar esses pensamentos, você vai anotar assim, como se estivesse etiquetando eles, positivo ou negativo. Então você está pensando no pagamento da escola do seu filho. Isso aqui é um peso para mim, negativo. Então você pega, coloca um sinal negativo e imagine você colocando ali no mural. Você lembrou do abraço da sua esposa, do sorriso do seu filho, veio uma lembrança boa. Coloca lá positivo e coloca no mural. Mas você colocou no mural, volta a atenção para o céu. Quando você acabar esse momento de meditação ali, dessa forma conduzida, você vai perceber que neste quadro tem um monte de coisas positivas e negativas. O que é esse quadro está falando? Ele está falando das suas distrações e o quanto elas são positivas e o quanto elas são negativas. É lógico que quanto mais coisas negativas você tem, mais a tendência é que seu coração está pesado, está difícil, as situações estão realmente interiormente difíceis para você, psicologicamente. E se está positivo, também você tem uma disposição maior, está mais alegre e assim por diante. Mas ali são as suas distrações. E no fim ele quer que sempre você volte para o ponto. Pensando nessa dinâmica e colocando ela numa dinâmica espiritual, o que aconteceria? Supondo que você está diante de Jesus Eucarístico, você está centrado ali e começa as distrações virem. E aqui eu estou dizendo como um meio de você lidar com as distrações. As distrações estão vindo, aí começa o seu combate. Quem é mais importante para você? Quem deve ser o principal? Então por isso tem o seu foco. Lá naquele exercício é o céu. Aqui é o paraíso, é o céu que é Jesus Eucarístico que está diante de nós. Então eu volto a me olhar. Então vai vir como pequenas nuvens essas distrações. Eu pego elas e anoto. Tenho que falar com o meu filho. Anoto aquela distração no caderno. Volto e anoto.
Quando eu acabei de anotar, volta a atenção para Jesus. Acabei de anotar uma coisa, volta a atenção para Jesus. Ali, depois que acabou o momento de adoração, você viu que viveu um combate e que pode ser que aquele caderno esteja cheio de distrações. Quando você olhar para esse caderno cheio de distração, você vai aprender muitas coisas sobre você. Aonde aonde está a tua cabeça, aonde está o teu coração. Você vai perceber contra que você vai estar lutando. Olha, agora é a prática. A prática é resolver aquelas situações, colocar em dia, ajustar e entender que algumas coisas é possível resolver e outras tem que enfrentar. Outras você tem que esperar, às vezes é alguém que está doente. Não tem o que você fazer a não ser esperar, né? No sentido de que ela já foi teve todo o aparato médico e agora tenho que somente esperar. E ali eu posso ver que eu preciso dar um passo de confiança com Deus, que eu preciso dar um passo de entrega a Deus. O que você pode fazer depois daquilo? No outro momento de oração, pode ser até em seguida, você vai entregar aquilo que você percebeu do seu autoconhecimento, mas você vai entregar como aquele que fala, que sabe quem está diante de você, porque assim é a oração. O que vai acontecendo? As tuas distrações vão começar a falar sobre você e elas vão te levar a Deus, porque elas se tornam vamos dizer assim, o material da qual você conversa com Deus. Percebe a dinâmica? Centra, vem as distrações, que é normal na vida espiritual. Inicia-se o combate ali para permanecer em Jesus e você vai ver que com a medida que você for exercitando, Deus vai te dando a graça de aumentar o teu tempo de permanecer com Ele, até que Deus dê a graça de nós alcançarmos moradas mais profundas e ali já não é mais um exercício de esforço, como vai dizer Santa Teresa, mas vocês percebem realmente receberam da fonte. E ali, percebeu as distrações, colocou, anotou, volte para Deus. Depois pode fazer o caminho. Tá? Algumas pessoas vão ensinar você já a fazer direto, ou seja, você tem uma distração sobre o trabalho, já começa a falar com Jesus sobre o trabalho. Mas é muito possível que quando você fizer esta dinâmica, você vá indo só se aprofundando naquilo e vá dispersando. E isso vale muito o seu autoconhecimento. Você percebeu que aquela dinâmica não está te ajudando, parte para outra. Eu te proponho essa. Pode existir outras dinâmicas? Claro, existem outras. Pode ir atrás de outras dinâmicas, mas eu creio que essa vai ajudar muito você. Pode ser um material valioso para o autoconhecimento e para conversar com Deus. Por isso, as distrações falam muito e ajudam muito. Thomas Merton vai dizer o seguinte, que muitas vezes, diante da distração, nós não devemos nos apoiar naquilo que sobrou do naufrágio. E muitas vezes o que a gente faz? Começamos a perceber que está muito distraído, começa a anotar, começa a fazer uma leitura, começa a fazer aquilo outro. Nós começamos a ter sede de fazer um monte de coisa na hora da oração e não falamos com Deus. Nós substituímos as distrações por outras formas de, vamos dizer assim, de alento. Sofre, porque não é fácil lutar contra as distrações. Não é um caminho fácil, mas olha, por causa do prêmio, vale a pena. E aqueles que se aventurarem em busca deste prêmio, tenho certeza que Deus dará este prêmio, que é este encontro de um momento e de uma vida espiritual mais profunda, que já não é envolvido tanto pelas distrações. Pedimos esta graça ao Senhor, comente aí, também esse vídeo é uma resposta aos comentários que fizeram também numa das homilias que eu faço no canal da Aliança de Misericórdia, canal da minha comunidade. Se ainda não conhece, vai lá também, pode participar das homilias diárias. Vamos juntos, se tiverem qualquer outra dúvida, coloquem aí, quem sabe produzimos outros vídeos para poder também responder as dúvidas de vocês. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.